Como você está vendo, o público não está faltando, né? Está faltando melhores condições técnicas. Bem, gente, boa tarde a todos. Estamos aqui com uma satisfação enorme em receber o professor Samuel Alves Soares, que fez a gentileza de vir conversar com a gente hoje. Professor Samuel, era um tema que eu não queria que passasse ao largo desse semestre, depois dos últimos acontecimentos, né? Eu acho que a gente tem um momento histórico assim para a nossa sociedade e era muito importante que os nossos alunos tivessem uma percepção muito acurada sobre essas questões. Então, assim, eu te agradeço demais por ter aceito o convite para estar com a gente nessa tarde. E eu queria agradecer a professora Yara, que trouxe os calouros aqui, a professora Natália, que também trouxe os alunos do quarto semestre. Então, todos estão aqui para te ouvir. Também tem o professor Castelã aqui na tarde de hoje. Eu acho que são esses professores, enfim. Então, Samuel, eu vou te ler uma pequena apresentação sua e daí você fica à vontade para usar o tempo. Professor Samuel Alves Soares é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq nível 6. Pós-doutorado em Relações Internacionais pela Georgetown University, Washington, e do Instituto Gutiérrez Velado, em Madrid, Espanha. Doutorado e mestrado em Ciência Política pela Universidade de São Paulo, bacharel e licenciado em Ciências Sociais pela mesma universidade, professor associado e livre-docente da Universidade Estadual Paulista, Unesp, professor do Programa da Pós-Graduação em Relações Internacionais Santiago Dantas, Unesp, Unicamp, PUC São Paulo, do qual foi coordenador no período 2013 a 2021 e do curso de Relações Internacionais da mesma instituição. Pesquisador do Grupo de Estudos em Defesa e Segurança Internacional, GEDES Unesp, coordenador do Grupo de Elaboração de Cenários e Estudos de Futuro da Unesp, vice-coordenador do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos, CNCPI-MIL. Foi presidente da Associação Brasileira de Estudos de Defesa, ABED, no biênio 2010 a 2012. Membro da diretoria da Associação Brasileira de Relações Internacionais, ABRE, de 2021 a 2022. Coordenador adjunto acadêmico da área de Ciência Política e Relações Internacionais da CAPES, anos 2022 a 2026. Atua na área de Relações Internacionais, com ênfase em defesa e segurança internacional, integração internacional, conflito, guerra e paz. Membro do board da Review of International Studies. É o autor de Forças Armadas, Sistema Político na Democracia e organizador de Novas Ameaças, Dimensões e Perspectivas de Forças Armadas, Defesa e Segurança Internacional. Foi assessor da Comissão Nacional da Verdade. Então, recebemos na tarde de hoje, com muita satisfação, o professor Samuel Alves Soares, para a palestra Democracia e Forças Armadas, uma análise à luz dos acontecimentos recentes. Professor Samuel, então, um minutinho que a gente vai colocar aqui, configurar aqui, e a palavra é sua, por favor. Ok. Muito boa tarde. Esperar? Tá bem. Falar de novo? Pronto? Não sei se vocês ouvem. Ok. Tá bom. Muito boa tarde a todas as pessoas. Eu não sei se como é que está o som. Vocês me ouvem lá no fundo? Ok. Obrigado. Então, eu saúdo a todas e a todos. Professora Graciela, obrigado pelo convite, pela oportunidade de dialogar com vocês nessa tarde. Eu vi o tema mais geral, eu vou, a partir dele, sugerir um certo caminho, que eu tenho a expectativa que, a partir dele, nós possamos conversar, produzir uma interlocução que certamente será, para mim, de muito proveito. A oportunidade de conversar com vocês, para mim, é muito especial, porque se trata de um curso de Relações Internacionais de muito prestígio no Brasil, também o seu programa de pós-graduação em Relações Internacionais. Eu estive
visitando o programa o ano passado, o ano retrasado, e fiquei outra vez vivamente impressionado com a qualidade dos docentes, que eu conheço, muitos deles colegas, mas muito especialmente das e dos estudantes. Eu vou seguir aqui um roteiro. Usualmente, vocês se livraram da possibilidade de eu falar diretamente sem slide nenhum, se eu estivesse aí presencialmente. Então, eu tentei organizar aqui um roteiro por slides, mas eu não sou muito disciplinado, então talvez eu não siga exatamente o que está ali, tá? É, mas gostaria então de sugerir a vocês essa questão, que eu vou talvez seguir um caminho um tanto quanto diverso, tá? O propósito, evidentemente, não é que todos compartilhem das mesmas visões, de modo algum, mas sim uma expectativa, quem sabe, num futuro não muito distante, que a partir de algumas reflexões nós possamos coletivamente criar consensos mínimos para uma ação política. Esse é o meu objetivo assim principal e eu sei que bastante ambicioso. Então, vamos aos temas. Eu espero não me alongar muito, porque nós teremos a oportunidade de conversar um pouco mais. Ah, eu enviei uma solicitação para compartilhar. Pode ser? Só localizar onde está. Está aqui. Então, dentro desse tema que foi proposto, Democracia e Forças Armadas, uma análise à luz dos acontecimentos presentes, está visível para vocês o slide? Ok. Mas o caminho que eu vou propor a vocês para a gente conversar um bocadinho que eu chamei aqui de desfuturização à colonialidade das políticas de segurança, de maneira bastante ampla, tá? É, por certo, em particular, um curso de relações internacionais, vocês estão acompanhando com muito rigor, certamente, o que está acontecendo nos últimos anos. Nós estamos vivendo, de fato, uma situação muito difícil, muito complexa. Há uma ampliação significativa do número de conflitos internacionais entre estados, e isso leva, ou é também reflexo de um aumento expressivo nos gastos militares globais, que no ano passado, segundo o CIPRE, já atingiu a marca de 2,7 trilhões de dólares. Do lado direito, ainda que não esteja talvez tão visível, nós podemos observar também, tendo como fonte o CIPRE, como esses gastos têm se elevado de maneira constante a partir desse século XXI. Há uma previsão para este ano, já se fala em chegar a 3 trilhões de dólares por ano com gastos bélicos no mundo. Há não muito tempo atrás, isso há 2, 3 anos, havia uma perspectiva de que os países europeus, em particular, no primeiro momento, chegassem a um nível de gastos do PIB em 2%. Em pouco tempo, esse número foi modificado, mas em pouco tempo, de uma maneira bastante impressionante. Esse número agora se entende como necessário um gasto de 5% do produto interno bruto dos países. Isso significa um esforço muito gigantesco, e esse esforço é um esforço direcionado para a guerra, sem dúvida nenhuma. Então, nós temos, de fato, um cenário que, se formos comparar com 15 ou 20 anos atrás, um cenário que é muito mais demonstrativo de como conflitos de grandes proporções se avizinham. Então, esse é um quadro que se poderia dizer, sem muita carga de dramaticidade, um quadro efetivamente de uma situação que não se via há algumas décadas, né? Então, de uma década dos anos 90, com o chamado final da Guerra Fria, queda do Muro de Berlim,
foi uma década de um certo otimismo da razão e um otimismo que a paz, enfim, teria chegado, aquilo que alguns autores chamaram de fim da história, né? Mas nós estamos vendo exatamente que o caminho não foi esse que ocorreu. E estamos vendo os Estados Unidos ampliando o seu gasto para US$ 1 trilhão, no que agora vem chamar Departamento de Guerra, então se mudou o nome daquilo que depois era um Departamento de Defesa, final da Segunda Guerra virou Departamento de Defesa, agora voltou a ser um Departamento de Guerra. A Europa se armando cada vez mais, a China dando demonstrações do seu gigantismo do ponto de vista tanto quantitativo como qualitativo, então de tecnologias bastante sofisticadas, né? E com uma possibilidade de destruição de uma maneira realmente que chama a atenção. Vocês devem ter notado também, há poucos dias, a Rússia fez um teste com um míssil com propulsão nuclear, ou seja, algo também muito novo e que havia, pelo menos até onde eu conheça, não havia previsão de que isso ocorresse num prazo tão curto. Ou seja, o mundo está preparado até de forma já na beira de um abismo em condições de fazer uma guerra. Sempre lembrando que iniciar uma guerra é uma questão, permanecer em guerra é outra, do ponto de vista de gastos e principalmente do ponto de vista do custo de vidas humanas. Mas não é só esse o quadro. Temos um quadro também bastante acentuado de outros conflitos que não são interestatais, conflitos que já estão presentes na África há muitas décadas. Se somarmos aí o genocídio em Gaza e se nós tratarmos daquilo que aconteceu no Rio de Janeiro, que no meu modo de entender foi claramente uma chacina e que logo eu vou mostrar aqui a vocês uma imagem, né, a respeito disso. Ou seja, não temos motivos para sermos otimistas nesse momento, na possibilidade de que as formas de uso da violência e uso da força, elas possam ser amenizadas. Bem ao contrário, é isso que nós temos indicativos muito potentes. Toda sorte, e essa eu gostaria que, se fosse viável e se vocês quisessem se manifestar, caso ocorra um conflito de grandes proporções, um conflito, vamos aqui de maneira muito sintética simplificar, um conflito entre países do Ocidente e países do Oriente. Vamos imaginar que ocorra um conflito de grandes proporções. Na visão de vocês, e aqui não tem posição certo ou errado, eu não tenho também nenhuma resposta, mas eu gostaria de ouvir vocês se acharem conveniente. Caso isso ocorra, qual é a posição que o Brasil deve tomar? E outros países do sul global? O Brasil deveria se alinhar a um dos lados e participar efetivamente do conflito, ou seja, efetivamente significa envio de tropas, envio de toda a sua condição de recursos orçamentários para sustentar uma guerra que pode ser mais ou menos longa e, segundo alguns, se ela for de fato ampla e total, ela será a última, porque não haverá o que fazer e não haverá nem sequer quem possa recolher os destroços. Então, eu pergunto a vocês: o Brasil deve se aliar? O Brasil deve permanecer neutro, que também é uma posição política, permanecer neutro tem um custo político, uma possível, eventual neutralidade. Como vocês veem isso? Alguém gostaria de comentar? Não está em forma de pergunta, mas é no sentido da nossa interlocução. Se eu estivesse aí, eu acho que seria mais fácil, porque eu estaria vendo vocês. Eu prefiro uma condição assim presencial. Mas se vocês quiserem fazer algum comentário. Não, eu não escuto. Então deixamos. Eu falo e na sequência.
Vocês que sabem. Tá, tá mudo agora para mim. Isso se alguém quiser falar, porque se não for agora que alguém queira falar, a gente vai seguindo. Se ela, então, eu não sei se alguém vai preferir comentar, se não, eu sigo. Ok, tudo bem. Então, eu vou seguindo aqui. Estão tímidos, eu deixo para depois. É, só preciso conseguir passar aqui. Oi, professor, tá ouvindo a gente? Sim, agora sim. Tá. A gente tem uma primeira manifestação aqui. Você quer vir Ah, aqui? então, por favor. É, claro. Tá bom, então, como é que fala? Só fala aqui. O que você tinha falado? Ô, Olá, tudo bem? tudo? Então, eu tava falando aqui com eles, provavelmente o senhor não ouviu aqui, porque eu acho que o microfone estava desligado. Então, em relação à sua pergunta, eu aqui pessoalmente eu escolheria aqui uma neutralidade aqui. A neutralidade histórica brasileira, que ela sempre nos botou aqui numa posição aqui favorável em relação a conflitos aqui mundiais. Você pega, por exemplo, em guerras mundiais, desde a primeira, a segunda, que o Brasil ele se manteve durante uma boa parte aqui neutro, mantendo a gente ter as relações comerciais com países durante um bom período. Então, eu acho que talvez se fosse tomar algum partido, algum lado, talvez no final do conflito, quando tivesse já um vencedor já quase garantido, assim. Eu acho que essa gente ficaria ali em cima do muro e ver quando o muro estiver prestes a cair, a gente cai no lado oposto. Eu diria, Ok. sensato. É uma grande estratégia. O seu nome é? Thiago, Tiago. Muito bem, Tiago. Relações Internacionais, agora primeiro. Primeira fase, é o calor aqui, professor. Ótimo, muito bem. Gente, Tá ótimo. vai Isso é uma ligar? grande estratégia, viu? Muito obrigado, Tiago. Mais alguém? Mais alguém? Essa posição de Alguém que neutralidade? tenha outra posição que não queira ficar em cima do muro ou esperar o muro começar a cair para escolher o lado, que é uma estratégia, viu? Uma estratégia bem interessante. Também é. Mais alguém, gente? É uma conversa, não tem É, problema, não tem tem julgamento. resposta certa, não tem nada, Tem é julgamento só aqui. para a gente ir aquecendo aqui nosso diálogo. Depois, se quiserem falar mais à frente, sem problema. Eu pensei que tivesse alguém porque fosse discordar de você, Tiago. Então, significa que a sua posição é majoritária. Acho que sim. Indica que É. sim. A gente teve uma sugestão aqui de votar, de levantar a mão quem era a favor de manter uma neutralidade, quem era a favor de entrar na guerra, mas Sim. acho que o pessoal ficou um tema meio assim, o pessoal ficou esperando. Mas então a gente vai te voltar aqui, Samuel, para ficar Tá mais legal, alto, porque você não ouve tá mais a legal. gente. Por favor. Ok, obrigado. Eu vou fazer uma sugestão para vocês, porque nós podemos categorizar de distintas maneiras áreas do conhecimento, em qualquer campo do conhecimento. Mas no caso das relações nacionais, considerando que a dimensão da segurança internacional é extremamente relevante,
nós podemos também considerar esse campo de distintas formas. Eu vou propor a vocês que uma das maneiras de caracterizar a segurança internacional é considerar que significa dizer que se trata do campo do conhecimento que diz respeito à ética da morte. Isso porque há um autor que, inclusive, fez uma proposição de que a guerra e os conflitos dessa natureza constituem uma relação com a morte. E isso por algumas razões. Porque é necessário entender que numa guerra, ou numa condição ainda mais ampliada, há quem decida quem vive e quem morre. E mais ainda, quem decide como se vive e como se morre. Para mim, essa é uma questão absolutamente essencial para tratar de segurança internacional. Quando se trata dessa relação com a morte, ela tem duas vertentes que nós temos que considerar. Um autor bastante conhecido, e que possivelmente vocês já tenham estudado, vão estudar, que é o Raymond Aron, ele considera que nos estados civilizados, os soldados matam legitimamente. Isso porque, quando nós falamos de conflitos, há de se entender quem esteja disposto a morrer e há também que se considerar quem esteja disposto a matar. E aí essa questão que envolve a morte, a possibilidade de morrer e, muitas vezes, a necessidade de matar. É interessante, tem alguns colegas na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina, há um grupo de pesquisa que está tendo à frente uma coordenadora, uma antropóloga uruguaia, mas que é professora em La Plata. Ela está conduzindo uma pesquisa com os veteranos da Guerra das Malvinas, a guerra entre a Argentina e o Reino Unido, lá já no distante ano de 1982. E o que a surpreendeu é que, fazendo entrevistas com esses veteranos, um deles, e depois repetiu em outros casos, no meio da conversa, não era uma pergunta, mas surgiu o seguinte ponto, que esse veterano, ele foi até as Malvinas, ele foi deslocado, e ele não realizou nenhum único tiro. Ele não usou a sua arma. Aí foi perguntado a ele por que ele não usou. Ele diz: eu não estava em condições de matar outro ser humano. Então, quando nós tratamos muitas vezes do campo da segurança internacional, se fala em interesses de Estado, equilíbrio de poder. Quando se fala em recurso, nós vimos há pouco quanto tem se gastado, e ainda que o conflito poderia ser ainda muito mais agravado, evidentemente se gasta mais ainda. E quando a vida entra em jogo, notem que essa expressão é pouco usada. Então, quando morrem soldados, por exemplo, são número de baixas, né? Mas conta-se aos montantes, aos milhares, muitas vezes aos milhões, só lembrando que na Segunda Guerra Mundial a grande vencedora do ponto de vista militar foi a União Soviética. Isso à custa de 27 milhões de pessoas que morreram. E vamos lembrar que baixas podem significar também aqueles incapacitados e aqueles que, do ponto de vista psicológico, jamais irão se recuperar. Então, o número da hecatombe humana é muito mais amplo do que esses primeiros números mais frios apresentam. Então, essa é uma perspectiva de considerar essa ética da segurança internacional como essa ética da morte, por força das decisões que devem ser tomadas. Isso não é nenhuma novidade, mas a questão da morte, o que eu estou propondo a vocês é uma alternativa, uma possibilidade de entender esse campo do conhecimento. Ocorre que, em grande medida, as doutrinas, os desenhos de força, as formas de conceber as ameaças, de estabelecer os critérios de como
a guerra deve ser conduzida, como os conflitos podem chegar num certo nível, num certo patamar. Esse desenho, essa concepção, de maneira geral, é uma concepção que é definida fora, ela é exógena. Então, são países centrais, países colonizadores, países imperialistas. Se nós pensarmos todo o período da modernidade, do século XVI para frente, do início do capitalismo comercial, de lá para cá, esse roteiro é um roteiro colonizador. Porque não é só uma questão de dizer, olha, empregue essa tecnologia disruptiva, mas quando vem um kit tecnológico, e nesse caso entendendo a partir dos estudos críticos de tecnologia, as tecnologias não são neutras. E nem sequer o uso das tecnologias é que as politiza. As tecnologias são essencialmente políticas. Então, quando vem um kit tecnológico, ele vem com ele embutido. Quem significa quem, a quem se dirige aquele tipo de tecnologia, ou seja, a tecnologia também aponta para as ameaças. Às vezes pode ser surpreendente, mas eu vou relatar a vocês aqui alguns aspectos doutrinários das Forças Armadas brasileiras num período bastante recente. Nem vou voltar ao século XIX, que a gente poderia ampliar mais ainda. Mas o Manual de Garantia da Lei e da Ordem é o que está hoje nos jornais, estava ontem nos jornais, se vai ter GLO, se não vai ter GLO. Esse manual de 2013, pensem bem quem era a governante naquele período e quem era o ministro da Defesa. Então, Celso Amorim é uma figura considerada assim uma referência no campo da política externa brasileira. Naquele manual havia exemplos de quais eram as ameaças. Quais eram essas ameaças? Movimentos sociais, quilombolas. Então, é uma concepção doutrinária que enxerga o preto e o pobre como uma grande ameaça. Isso estava no documento. Houve pouca repercussão, uma grita ali ou ali, o manual foi modificado, esses exemplos foram excluídos, mas a concepção permaneceu a mesma. Se quisermos avançar, o manual também que envolve pacificação, e pacificação é algo que é bastante anterior, mas se inicia como doutrina, em particular no movimento de libertação da Argélia. Então, no final dos anos 1950, início dos anos 1960, um conjunto de generais, na época não necessariamente generais, produziram uma doutrina de contra-insurgência, visando a pacificação. Em 2015, no Brasil, vejo ainda 2015 quem estava no governo, não estou falando de governo de direita. O manual indicava da seguinte forma: ele é praticamente uma cópia do manual similar dos Estados Unidos. Pode ser que tenha sido um problema de simplesmente recorta, cola e traduz, mas vejam bem o que eu vou apontar agora, quase que ipsis literis. Esse manual pontificava que, de tempos em tempos, era necessário realizar pesquisas, enquetes com os brancos para saber se as políticas direcionadas aos não brancos, essa é a linguagem, estavam adequadas. Isso tem um nome, isso chama-se racismo e é um crime. É um crime. Ou seja, nós temos um manual, depois ele deixou de existir, mas ele foi editado, ele foi assinado, ele foi disponibilizado para a gente entender essa concepção de que a ameaça entre outras questões, ela é extremamente racializada. Evidentemente que esse tema eu posso tratar aqui com vocês, em outros lugares fica bastante mais complicado, um pouco mais difícil. Tá? Então, apenas apontando que quando nós temos um corpo de doutrina e um corpo e uma concepção de tecnologia, ela carrega consigo
em conjunto, na sua própria produção, na sua própria essencialidade, estas perspectivas de quais são as ameaças. E, dado que se de fato, em grande medida, é ou não, aí nós podemos discutir, produzido fora, isso vai ampliando a dependência de interesses, de valores e de concepções que muitas vezes nos são alheios, não dizem respeito à nossa historicidade, não atendem efetivamente interesses de uma nacionalidade, de uma sociedade que, evidentemente, é diversa. Então, essa perda de autonomia é uma das consequências dessa ética da morte colonizada. E claro que essa ética da morte se reproduz e ela está presente em todos os países do mundo, ela não é exclusividade para ex-colônias, não é esse o ponto que eu estou tratando, mas apenas indicando essa perspectiva de como a nossa autonomia vai se reduzindo. Isso vai nos extraindo a possibilidade de sermos efetivamente agentes da nossa própria segurança. E, evidentemente, a segurança aqui como um valor, mas sempre recordando que o termo segurança é um oxímoro, porque etimologicamente a palavra segurança significa sem segurança. Se nós formos além, há concepções, como os estudos críticos de segurança, que vão entender que deve-se garantir para o modo de produção capitalista, deve-se garantir a insegurança, preservar a insegurança, para que sempre haja possibilidade, recurso de dizer algo precisa ser feito, no sentido de afrontar as ameaças que estão presentes. Esse é um quadro, gente, aterrorizador, no meu modo de entender. Os últimos números que eu vi, que eu li, já contavam 132 mortes, certamente é muito maior, mas vocês estão vendo essa fotografia de ontem, inclusive corpos decapitados, enfileirados, né? E aí nós podemos observar e verificar o seguinte: o que significa segurança? Quem que está seguro nessa condição, né? E se nós pensarmos, eu não sei qual o bairro assim, mais sofisticado de Florianópolis, ou alguns deles, vocês conseguem imaginar essa cena sendo reproduzida num bairro muito sofisticado? No caso aqui no Rio de Janeiro, é na periferia, né? Então, acho que é importante refletir sobre o que está acontecendo dentro do nosso país e que agora chama mais atenção pelo nível de brutalidade, mas é uma constante, é do cotidiano, né? Porque essa forma de atuação, tanto quanto as Forças Armadas atuaram em GLO ou na intervenção federal no Rio de Janeiro, quanto no que é corriqueiro entre as polícias, ir diretamente na subjetividade das pessoas. É impor horários, é impor restrições, é impor, inclusive, o tipo de música que pode ou não ser ouvida, o tipo de roupa. Quando houve GLO no Rio de Janeiro, as Forças Armadas impediam mulheres de usar certas roupas. Olha, volta para sua casa e muda sua roupa. Chegou nesse nível, né? Porque essa é a concepção. Mas lembrando que muitas vezes aquele soldado que está ali, o policial, morreram até onde se saiba 4 policiais, muitas vezes eles moram nessa comunidade. Então é importante considerar quem está tomando essas decisões e de que forma essa violência está sendo apresentada. Eu vou preferir, nessa linha argumentativa, apresentar a vocês um caminho que talvez não seja tão usual. Não que ele seja raro, que seja exclusivo de ninguém, de modo algum, mas talvez não seja tão predominante e longe de estar de ser hegemônico no campo da segurança internacional e da defesa, que é a perspectiva da colonialidade de poder, que é uma reflexão latino-americana, obviamente com suas limitações, com seus alcances, com qualquer outra abordagem teórica, mas o entendimento, e principalmente a partir de 2
duas figuras centrais dessa perspectiva, que é Aníbal Quijano e o Mignolo, é que a colonialidade é uma colonização do imaginário. É uma colonização a respeito dos modos de conhecer, dos modos de produzir, dos modos de significar e dos modos, inclusive, de sentir. Portanto, essa perspectiva da colonialidade, que agora estou apresentando de forma muito esquemática, me desculpem por isso, ela impõe uma hierarquia epistêmica, porque um dos elementos centrais dessa concepção, que se inicia de forma mais sistemática com o Quijano, é exatamente estabelecer um marco muito significativo, muito evidente, entre os conhecimentos que são legítimos e os conhecimentos ilegítimos. Aí que vem toda a questão da supressão de conhecimentos das comunidades originárias da América Latina, por exemplo, ou da África, só para citar exemplos mais próximos daquilo que é a nossa história. Aí vem a caça às bruxas, aí vem toda a questão contrária a formas de contato com outras formas de vida, como a natureza, os animais, e que foram formas que foram sendo reprimidas, e quando não, elas foram inteiramente suprimidas por força de um processo educacional que exatamente colocava em destaque o conhecimento considerado legítimo. Não significa também dizer que o conhecimento eurocêntrico ele é inteiramente devemos abandoná-lo, ele não serve para nada. Não é esse o ponto, né? Mas é exatamente trazer essa possibilidade de entender o mundo a partir de uma outra ótica. E o que acontece com essa colonialidade? Que ela gera uma dependência tecnológica, para ficar no campo aqui que nós estamos mais atuando, sobre Forças Armadas, que, de maneira muito ampla, os recursos bélicos que se dispõem os países da América Latina e também de África são recursos, como bem conhecidos, são aqueles importados ou com alto nível de dispositivos importados, né? Então, isso leva a uma dependência tecnológica extremamente acentuada. Agora, eu gostaria de registrar ainda com maior ênfase essa dependência epistêmica, ou seja, de que nós só podemos pensar esse campo a partir da ótica anglo-saxã, se preferirem, né? Volto a insistir, não se trata de negar a importância desse conhecimento, de modo algum, mas entender se eles são suficientes para que possamos analisar e compreender a nossa realidade. E eu acho que nós estamos num momento que o nosso desafio é não ter medo de compreender a realidade. Nós não podemos ficar paralisados pelo temor de compreender. E, antes de mais nada, o nosso ofício é o de compreender. E, quiçá, a gente possa propor, analisar e apresentar proposições de ação. Mas, antes de mais nada, é do nosso ofício a compreensão da realidade. Eu acho que eu já estou meio avançado no tempo, vou agilizar um pouquinho mais aqui. Eu vou finalizando, eu vou sugerir a vocês que nesse escopo da colonialidade e na forma como as violências se expressam, elas acabam nos levando a um conjunto de práticas de segurança ou práticas securitárias. Então, essa prática que vai modulando a nossa vida é estabelecida a partir de um conjunto de práticas sociais, de práticas políticas, de práticas de variadas naturezas, né? E um dos mecanismos que vão aparecendo é um mecanismo que diz respeito a como nós imaginamos, voltando lá no slide anterior, a colonialidade impõe um conjunto de imaginários, mas nós somos seres de futuro. Se nós pensarmos friamente, talvez agora vocês estejam pensando, quando termina essa exposição aí caótica, o que eu farei logo na sequência? Nós podemos, certamente temos como referência o passado,
O presente, do ponto de vista filosófico, nem existe. Porque a partir do momento que eu disse algo, já ficou no passado. Mas a nossa ação, ainda que seja referenciada no passado, toda ação humana é direcionada ao futuro. Então, quando se planeja uma política pública, uma política de Estado, uma política de uma organização, um ato coletivo, um ato do movimento estudantil, nós estamos considerando quais serão os desdobramentos no futuro. A estratégia, que eu fiz um comentário aqui sobre o Tiago, era uma grande estratégia. A estratégia é uma concepção apontada para o futuro. Por isso que os grandes estrátegos, da onde vem a expressão estratégia lá na Grécia, antes de irem à batalha, eles faziam uma consulta às ninfas para saber: serei derrotado ou serei vencedor? Dependendo do que fosse dito pelas vestais do templo, muitas vezes os estrátegos, os generais gregos, desistiam da batalha. Porque eles sabiam que não havia bons augúrios para o futuro, né? Então, essa ideia é que, a princípio, se poderia considerar que o futuro é múltiplo e incerto. Há muitos futuros à nossa disposição. Ocorre que, desde do momento que nós estamos adotando certas abordagens para compreender o mundo, nós estamos fazendo escolhas políticas. E muitas vezes os desenhos que nos chegam, desenho de força, os desenhos de doutrina, as concepções de mundo, as formas consideradas legítimas de conhecimento, usualmente são formas redutoras de futuros. Ou seja, não são formas que nos dizem: pense o que vocês quiserem pensar e ajam a partir daí, visando um conjunto de futuros. Não é disso que se trata. O futuro é apresentado de uma forma muito restrita. Há poucas alternativas de futuro. Se não fizermos isso, o resultado será aquilo. Se nós olharmos lá o positivismo do início do século XIX, exatamente essa era a orientação. A ideia do Comte, por exemplo, era prever para poder. Então, prevejo que, como será o futuro, eu tenho uma condição de poder, de domínio. Mas esse processo de restringir futuros é um processo, aquilo que o Arturo Escobar, um outro autor decolonial, chamou de desfuturização. Entendendo aqui desfuturização como um processo de eliminar os múltiplos futuros possíveis. E a extorsão, o roubo dos futuros é uma prática violenta, porque nos impede de pensarmos alternativas. A pergunta que eu propus a vocês é uma pergunta que, usualmente, ela já está num funil do ponto de vista de futuros, porque há poucas alternativas. Ou adota um lado ou outro, ou adota a neutralidade, mas será que haveria alguma terceira, uma quarta, uma quinta possibilidade? Ou não? Pode ser que não. Mas a ideia geral da desfuturização é extorquir a nossa capacidade de imaginar. É dizer: não pensem, isso é uma quimera, é uma utopia, é um sonho, não se assenta na realidade. Use-se muito essa expressão. Isso não guarda essa configuração com a realidade. Então, a modernidade, essa modernidade, a partir desses últimos 500 anos, em particular, em especial, ela impõe um único universo, uma única possibilidade, pela razão, pela modernidade, pelo progresso e assim por diante. Então, ela aponta: olha, se todos agirem dessa forma racional, o futuro que nos espera é este. E esse futuro não chega. Esse futuro vai se afastando. Ou esse futuro é para muitos poucos. Então, a modernidade, ela não tem um gosto pelo pluriverso,
por entender o mundo com variadas cosmovisões, com distintas cosmologias, com possibilidade de entender a realidade, compreender a realidade a partir de várias óticas. Então, por exemplo, no campo da segurança, como eu iniciei essa breve exposição, é catastrófico. E sendo catastrófico, então, havendo, por exemplo, Comando Vermelho, outros tantos comandos e narcotráfico, e países que agem, segundo alguns, de forma terrorista, só há uma alternativa: medidas cada vez mais excepcionais e cada vez mais gastos. Agora, vale perguntar: o que vem primeiro? Os gastos se ampliam e depois vêm os conflitos, eles se exasperam. Como é que funciona? Ou primeiro começam os conflitos e aí vêm os gastos? Então, é claro, imagine o complexo industrial militar mundial, global, com gastos em média de 2%. E agora, considerando que são 5%. Para termos um dado comparativo, no Brasil oscila, mas está entre 1,02, 1,05, 1,1% do PIB. Já está se falando em 2%. Semana passada, com o apoio do governo, foi permitido um gasto extra nos próximos 6 anos de 30 bilhões de reais, fora dos marcos fiscais, né? Então, exige-se mais e mais gastos, mais e mais gastos. Então, aquela frase tão corriqueira é uma frase que não faz sentido. Se queres a guerra, prepara-te para a guerra. Quem se prepara para a guerra, não quer paz, né? Ou a paz, nessa forma de manter a insegurança, é algo que não vai se atingir em plenitude, né? Esse é o aspecto principal. Então, estamos apresentando a vocês aqui esse aspecto, esse ponto. Se, primeiro, do ponto de vista da proposição que foi feita pela professora Graciela, de discutir a democracia, é absolutamente essencial nessa perspectiva, me parece, da ética da morte, de quem está disposto a morrer e quem está disposto a matar. Essa é uma questão, não é uma questão qualquer. Então, é preciso que haja um debate público, que se pergunte seriamente se é este o caso. Mas vamos considerar que sim. A gente faz um debate público, efetivo, profundo. A sociedade brasileira responde dizendo, de fato, o que não seria necessariamente uma surpresa. Nós temos que ampliar os gastos em defesa, temos que garantir que haja segurança, mesmo que isso signifique mais mortes, mais gastos. Vamos dizer que sim. Nós vamos dobrar os gastos em defesa, que já é o quarto orçamento da República. Aí vem uma seguinte pergunta: vai ser retirado da onde? Dobrar esse gasto, já que é o quarto orçamento, não é tão simples. Vai ter que se tirar de algum lugar. Não sei se da educação, se da saúde, se da ciência e da tecnologia, enfim, como é que vai ser resolvida essa questão. E com isso eu estou buscando encerrar essa parte, pelo menos, que me parece fundamental que a gente tome uma outra atitude, que é futurizar e, de fato, disputar as visões de futuro. Os futuros não estão em disputa. Do ponto de vista normativo, daquilo que, no meu entendimento, seria o ideal, os futuros deveriam estar em disputa. Não estão, porque os futuros são restritos. Os futuros estão sendo extorquidos. Então, futurizar no nosso campo, nesse entendimento, é construir políticas que estejam alinhadas aos direitos humanos, à segurança cidadã, a uma perspectiva efetivamente republicana e democrática, e que com essa se possa ampliar a margem de autonomia. Não estou falando aqui de autonomia plena, absoluta, mas de ampliar a autonomia decisória e, portanto, estratégica para o sul global e para um país como o Brasil, de imaginar e construir seus próprios destinos. Isso significa futurizar. A minha sugestão a vocês: futurizem-se. Falta aqui a concordância verbal coletiva. Futurizem-se. Eu agradeço. Muito obrigado.
Professor Samuel, consegue nos ouvir? Sim, perfeitamente. Muitíssimo obrigada, foi maravilhoso. Eu gostaria de saber se podemos fazer algumas perguntas. Por favor, Temos, é a parte que eu mais gosto. tá bem. Pessoal, então agora estamos abertos ao diálogo aqui com o professor Samuel. Quem se anima, tem alguma questão para colocar? Tá bom. Enquanto o pessoal se anima, eu vou começar aqui, então, tá, professor? Professor, acho que você mostrou muito bem para a gente como esse momento atual é um momento que se coloca de uma maneira, talvez até com desesperança, né? Acho que a gente tem muitas situações que eu lembro de alguns anos atrás, assim, né? Tenho mais trajetória que esses meninos aqui, então eu lembro de alguns anos atrás que era uma coisa que a gente não imaginava, né? Que a gente voltaria a pensar em guerras entre estados nacionais de uma maneira como estamos pensando hoje, né? Eu acho que a sua pergunta inicial, a tentativa de discussão inicial sobre o papel do Brasil, o que deveríamos fazer, né? Tudo isso tem uma situação que, com os elementos que o senhor trouxe para a gente aqui, nos fazem pensar um pouco, por um lado, uma falta de diálogo, como você demonstrou, né, do próprio governo com a sociedade, uma coisa que pelo menos eu supunha, né, que num governo mais democrático, de esquerda, a gente tivesse uma retomada das discussões, das questões, né, por exemplo, livro branco, documentos de defesa, e, sobretudo, com esse momento de discussão do aumento do orçamento, né, para a defesa, para 2% do nosso PIB, que é uma linha orçamento OTAN, né, que hoje, na verdade, já está sendo ultrapassada, já estão discutindo um aumento desse orçamento, mas que uma coisa é pensar a Alemanha investindo 2%, outra coisa é o Brasil. Estamos em lugares diferentes nessa hierarquia do sistema internacional, né? Nesse sentido, professor, essa ausência da sociedade civil, da discussão sobre isso, né? Acho que tem outra máxima aqui no Brasil, que a defesa não traz voto. Então, a gente não tem ninguém, nenhum deputado, nenhum senador imbuído propriamente dessa pauta, né? Você sabe disso muito bem, transita, está sempre aí nas instâncias deliberativas e decisórias relacionadas a esse tema. Então, a gente tem muito essa falta da discussão. Como fomentar isso, professor? Como fazer com que nossos alunos que estão aqui, a gente tem vários alunos aqui da primeira fase, por exemplo, do primeiro semestre, vários alunos em metade do curso, que perspectiva podemos ter? O que esperar disso? E acho que uma outra questão que eu queria lhe colocar é o seguinte, alguns anos atrás, eu ministrando uma disciplina aqui no nosso programa de pós-graduação de política internacional, falava muito sobre a atuação das Forças Armadas aqui na América Latina, com esse condão de aumentar cada vez mais a atuação das Forças Armadas em questões internas, né? Fora um pouco dessa defesa cidadã, e em face da situação de não ter conflito entre estados, esse papel da defesa estava ficando um pouco de lado. E, casualmente, nessa turma, tinha um aluno que era do Exército Americano, e ele, num dia, disse, mas, professor, eu não entendo isso, porque nos Estados Unidos é absolutamente impensável pensar que as Forças Armadas, pensar que, de qualquer maneira, a gente vai discutir o papel das Forças Armadas internamente, né? Mas isso foram alguns anos atrás. Agora, eu acho que se eu tivesse esse aluno de novo, eu imagino que a sua colocação, né, a colocação dele, seria diferente. Em que medida, professor, como a gente consegue olhar para essa situação em que a gente tem esse papel dos Estados Unidos agora se modificando com esse governo, portanto, a gente não sabe até onde essa mudança vai também, enfim, mas é essa realidade que a gente tem hoje, né? Isso, de alguma maneira, o senhor entende que vai ter reflexos para as nossas Forças Armadas, para uma demanda maior das nossas Forças Armadas em termos dessa atuação interna? O senhor referiu antes a questão do terrorismo, a questão do que aconteceu no Rio de Janeiro, e uma pauta que está muito em voga aqui no Brasil. Então, como isso, de alguma maneira,
reflete ou pode refletir aqui no Sul Global e no Brasil especificamente, tá? Te agradeço. Pessoal, e aí, animaram? Se tem mais alguém, a gente faz mais alguma pergunta agora e depois faz para o professor. Faz sentido ele responder, depois a gente... Tá bom, tá bom. Tá. Então tá. Então, professor, se puder responder essas, o Guilherme vai organizar aqui. Obrigado, Graciela. Você não facilitou nada a minha vida, mas vamos lá. Não é uma surpresa que você não ia facilitar. Eu vou tratar. Eu não sei se para a turma já tenha ficado visível. Eu tenho algumas posições assim que não são talvez as mais convencionais, as mais conhecidas nesse campo, né? Vou dizer de outra forma. Eu sou bastante crítico à forma como as Forças Armadas têm sido empregadas no país, isso desde o século XIX, né? Não é o momento aqui de eu apresentar isso a vocês, também não vou cansá-los em demasia. Eu acho que um primeiro ponto, vocês vão até achar estranho, porque eu fiz um comentário, talvez um quanto excessivamente difamatório, o conhecimento da modernidade, mas eu vou citar um autor da modernidade. Isso não significa dizer concordância com tudo que ele fala, mas é um autor que, de maneira geral, um tanto quanto incompreendido, né? Ele virou um pouco, às vezes, motivo de chacota, né? Mas uma leitura um pouco mais atenta pode revelar de outra forma, que é o Immanuel Kant, né? Às vezes o Kant é apresentado como um grande sonhador, o sujeito que falava em paz, né? Eu entendo que o Kant, na verdade, era um grande irônico, porque na sua postulação da paz, a primeira imagem que ele apresenta é a paz dos cemitérios, né? Era extremamente irônico o Kant. Mas o Kant nos apontava algo que me parece fundamental, que a esperança é um dever da razão. Então, se a gente não mantém alguma esperança, significa dizer que nós estamos paralisados e que nós não estamos, na linguagem que eu propus a vocês, não estamos futurizando, né? Porque aí não há muito o que fazer, já que não há esperanças aí, não há realmente é, o resultado de tudo isso é que viraremos bactérias, só as bactérias é que vão sobreviver numa hecatombe internacional. Apresentado esse ponto, a Graciela tem muita razão. Nós eu considero que tenhamos feito esforços nas últimas décadas no sentido de refletir, debater sobre a defesa. Mas eu entendo que tem um vício de origem muito sério e muito grave. Quando se reunia para fazer debates sobre defesa, era a partir dos documentos normativos de defesa. Primeiro momento, política de defesa, depois estratégia e, por fim, o livro branco, que agora compõe esse conjunto de documentos que eu estou chamando aqui normativos de defesa. Isso não é debate. Isso simplesmente é olhar, olha, nós concordamos com isso, discordamos dali, e a matriz dessas doutrinas, eu penso que elas devem ser olhadas com muita atenção, porque essas concepções de defesa, eu entendo que elas são predominantemente colonizadas. O que cabe ao colonizado nessa perspectiva quando lhe falta autonomia decisória e autonomia estratégica? É o mimetismo. Bom, já que os outros fazem dessa forma, a única alternativa que nos resta é tentar fazer de forma reprodutiva. O que é um grave equívoco, porque as condições não são as mesmas. Na sua exposição aqui, Graciela, você mesmo destacou, a Alemanha é uma situação, o caso do Brasil é inteiramente diverso, né? E veja, são países que estiveram, nos últimos séculos, envolvidos em guerras coloniais ou guerras imperialistas, né? Por que nós temos que copiar o que eles fazem? Porque o que eles nos dizem é o melhor. E aí entra o peso fundamental dos Estados Unidos, porque antes tivemos uma influência importante da França, mas que não perdurou por muito tempo, e principalmente a partir da Segunda Guerra para frente,
é, há, eu diria, por parte de segmentos das Forças Armadas, eu diria um fascínio pelos Estados Unidos, como se fosse, de fato, a Meca e toda a referência possível está ali colimada. Parece que é um problema extremamente grave. Agora, na linha da não perder a esperança, há 2, 3 semanas houve o encontro regional da ABED Sudeste, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Como agora, né, ou está acontecendo, vai acontecer o ERABED Sul, que são os encontros regionais da Associação Brasileira de Estudos de Defesa. Nós fizemos, eu acho que eu diria, um momento extremamente interessante, viu? Porque eu coordenei um dos debates e eu acho que havia uma expectativa que nós fôssemos discutir esses documentos normativos, havia várias representantes do Ministério da Defesa, e eu comecei dizendo o seguinte: a proposta que eu faço aqui a vocês nessa manhã, foi uma manhã e uma tarde, foi um tempo bastante considerável, esqueçamos os documentos normativos de defesa, vamos pensar enquanto mundo acadêmico, enquanto uma comunidade epistêmica, como que nós estamos refletindo sobre defesa e segurança internacional? E a partir de que prismas? E houve um debate extremamente rico, muito proveitoso, evidentemente diverso, plural, sem consenso. A ideia não era produzir consensos, era exatamente permitir que as pessoas se expressassem, né? Porque se nós olharmos profundamente a história brasileira, não tivemos essa distinção daquilo que se tentou apresentar como há uma diferença entre segurança e defesa, né? A segurança pública, a segurança interna e a defesa. A defesa é voltada para ameaças externas. Aí vamos observar os documentos de defesa. No meu entendimento, o documento mais interessante que nós tivemos foi o mais curto, o mais breve, o mais sintético. E não foi nos governos do PT. E eu aqui não vou apresentar a vocês qual é a minha posição política, né? É, mas foi no governo do Fernando Henrique Cardoso. Era um documento sucinto e que dizia: a defesa é voltada para as ações, mais ou menos isso, contra as ameaças externas. No primeiro governo Lula foi modificado esse documento, se colocou um aposto, um entre vírgulas. E aí começa, nesses detalhes, reside muitas questões extremamente graves. O aposto era ameaças, vírgula, predominantemente externas. Então, quando se apresentou esse aposto, aí degringolou, que não estamos fazendo uma diferenciação entre inimigos externos e os inimigos internos, que é uma companhia que vem acompanhando Forças Armadas desde muito tempo, e em particular depois da doutrina de segurança internacional. A ideia de inimigo interno aparece em documentos recentes, com outra forma, como forças adversas. Há vários elementos, isso manuais de 2003 para cá. O manual de 2019 ainda usa a expressão forças adversas, para olhar para dentro da sociedade brasileira. O inimigo está dentro, porque é um inimigo insurgente, é um inimigo que provoca a possibilidade potencial de se voltar contra uma certa ordem política. E não estou falando de ordem pública, há uma ordem social, há uma ordem política. Então, essa distinção, que para alguns autores franceses, por exemplo, como Didier Bigot, havia uma certa perplexidade no início dos anos 2000, e é um autor do campo dos estudos críticos de segurança, que ele dizia: nossa, agora não dá para diferenciar o que é polícia e o que são os militares, e a policialização dos militares e a militarização das polícias. Pode ser porque o cara francês lá atrás fosse assim, mas é que as forças estavam retornando das suas colônias em África. Aí, quando voltaram, começaram a atuar internamente. E aí, essa certa perplexidade. Aqui não é uma novidade, isso vem nos acompanhando de muito tempo. Graciela disse muito bem: se isso era uma máxima no caso dos Estados Unidos, já não é mais, né? Ainda que haja a primeira emenda na Constituição dos Estados Unidos, o atual governo tem empregado Forças Armadas, a Guarda Nacional internamente, né? E com muita clareza de quais são os referenciais.
em que circunstâncias e que tipo de governador em cada um dos estados. No meu entendimento, o que nós podemos avançar é efetivamente, e aonde nós estamos, nós podemos produzir isso sim. Eu acho que é compromisso da universidade, é compromisso da universidade pública, gratuita e laica, ela tem a necessidade, o compromisso de produzir proposições de políticas públicas no campo da segurança e da defesa. Vamos ver o que pode ser produzido a partir daí, mas começa no nosso próprio campo, nos dedicarmos a isso. Não importa se vai num caminho, se é mais convencional, menos convencional, são os estudos críticos, são os estudos estratégicos de corte mais alinhado a uma perspectiva mais racionalista, não importa. Isso é a nossa diversidade, nós temos que respeitar essa diversidade. Mas de proposição e não simplesmente de uma maneira reativa, porque existe um documento, então nós vamos ver se aceitamos aqui ou ali, ou muda uma expressão ou outra. Isso não vai resolver a situação. Nós temos, no meu entendimento, uma concepção mimética. Nós queremos reproduzir aqui o que se faz a alhures, o que se faz lá fora, e que não nos interessa, ou se nos interessa muito pouco. Então, não significa não olhar para o que é feito, mas verificar isso atende às nossas necessidades, à nossa situação enquanto país, e à nossa eventual tradição de política externa, né? A nossa concepção de política externa. Eu tenho um temor, Graciela e colegas e estudantes, de que, dado todo esse período, pelo menos do final da Segunda Guerra para cá, de formação de uma mentalidade militar que é muito próxima àquilo que os Estados Unidos desejam para países que, no entendimento de distintos governos, é entendido como quintal, ou a doutrina Monroe o tempo todo revitalizada, se nós não temos que desconfiar um pouco desse tipo de concepção. Pelo menos um pouco, de olharmos e ver se há algum tipo de conflito, qual vai ser a posição brasileira? Por isso que eu fiz a primeira pergunta, bem, que o Tiago nos apresentou aqui uma sugestão bem interessante. Nós temos vamos imaginar que fique de um lado, vou dar nome, Rússia, China de um lado, Estados Unidos, OTAN, Estados Unidos, mas países europeus de um lado, de outro lado. Não, a China é o principal parceiro comercial brasileiro. É uma situação, por isso que talvez o Tiago tenha entendido. Vamos ir até o fim, e lá no fim a gente pode ser uma possibilidade, né, mas não dá para pensar sobre isso quando se for deflagrado o conflito dessa natureza. Essa questão tem que estar amadurecida previamente. Claro que as circunstâncias, a conjuntura pode nos levar a retomar, revisitar, ajustar, mas é preciso ter um posicionamento. Eu sei que eu estou indo muito a distante, mas eu quero um comentário final. O que se diz que é preciso ter um complexo, vamos chamar assim, um dispositivo de defesa adequado a um país com a extensão territorial e marítima brasileira? Porque nós temos muitas riquezas e assim por diante. O capital financeiro não precisa colocar a bota no chão para assumir. A maior parte do pré-sal está na mão de empresas petrolíferas do exterior. Não precisa tomar o poço de petróleo. Não é essa a necessidade. As terras raras estão indo no mesmo caminho. Não é? Então, nós vamos cercar uma terra rara, vamos cercar um poço de petróleo e vamos proteger as riquezas do país. É essa questão que me parece que são os equívocos que se reproduzem, eles são apresentados como algo resolvido. Já que nós temos riqueza, nós temos que ter uma forma defensiva. Aí nós vamos defender contra quem? E de que forma? Ah, mas nós temos agora alguns mísseis, nós temos o sistema AST, nós temos outros que têm maior parte de dispositivos e componentes nacionais, mas eles não são componentes exclusivamente nacionais. Vejam, vamos pensar a parte aeronáutica, só para finalizar.
toda a aviônica brasileira realmente é espantosamente avançada. Inegavelmente, houve um avanço considerável. Mas vejam, o Brasil não fabrica motores de aviões. Quando começamos o projeto do Gripen, foi impedido, porque há componentes britânicos, foi impedido que se fosse exportado para a Argentina, devido àquela guerra lá das Malvinas de mais de 40 anos. E isso significa pensar autonomia decisória. Então, se os componentes estão fora, não resolve. É diferentemente do que a China fez, que está cada vez mais autônoma, e o que a Rússia faz, de forma cada vez mais autônoma. E sem barroquização. Barroquização é tornar cada dispositivo bélico tão sofisticado que depois poucos conseguem operar. Vejam essa coisa absolutamente monumental que é o B-2 americano, que bombardeou o que seriam as eventuais usinas nucleares do Irã. Um avião desse sai US$ 1 bilhão. Sai US$ 1 bilhão. Depois ele fica 4 dias em manutenção e não consegue voar novamente. Ele fica em terra, o que é de uma fragilidade impressionante. Isso é barroquização. A Rússia está usando animais de carga para transportar eh, munições, víveres, mantimentos, animais de carga, burros, motocicletas antigas, porque é a necessidade da batalha que define o tipo de tecnologia a ser empregado. E, por outro lado, tem a sua sofisticação, né? Temos que olhar também para eles, porque eles fizeram uma reformulação estratégica profunda no final dos anos da primeira década desse século. E estamos vendo aonde eles conseguem chegar, né? E volto e quero só, agora fecho mesmo. No mundo ocidental, há um derrotado militar depois da Segunda Guerra, chama-se Estados Unidos da América. Não venceu nenhuma guerra, nenhuma. É um derrotado militarmente. Por que nós temos que usá-los como espelho se eles são derrotados? Não faz sentido, né? Então, veja, eu tenho uma visão talvez um tanto quanto heterônoma, um tanto quanto não convencional a respeito desses temas. Mas eu entendo que nós estamos num ambiente que permite exatamente esse tipo de reflexão. Desculpe se eu me alonguei, Graciela. E também não disse nada que talvez valha a pena. Professor disse tudo que vale a pena, obviamente, estamos aqui para lhe ouvir. Gente, última rodada, por favor. Alguém, por favor. Você se importa de vir aqui mais pertinho? Acho que fica mais fácil do professor Samuel te ouvir. Você pode se apresentar, por gentileza, professor? Oi, você consegue me ouvir? Sim, Olá, professor Samuel, eu sou a Luísa, estudante da primeira fase de Relações Internacionais aqui da UFSC. Você falou durante a palestra bastante sobre a influência dos países do norte e sobre a ética da morte colonizada e como isso impacta no campo de segurança sobre todos os países, sobretudo do sul global. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre a repercussão de políticas repressivas de combate à violência extrema, como que está acontecendo em El Salvador e tomando agora também contexto da mega operação do Rio, como é essa influência na própria América Latina dessas políticas impacta como um todo na relação dos países do Sul e principalmente agora no contexto brasileiro. Eu acho que é isso, não sei se deu para entender. sim. Muito obrigado, Luísa. Oi, eu posso fazer uma pergunta também, daí tu responde as duas? Por favor. Tá. Eu vou tentar reformular, que ela está na minha Tá. cabeça. Então... E você, agora, qual o nome? Meu nome é Guilherme, Ah, sou mestrando Guilherme. aqui do PPGRI, né? Eu fiquei muito pensando nesse negócio da questão do aumento dos gastos militares e tudo mais, e eu lembro que no primeiro semestre do mestrado a gente acabou lendo um texto sobre a construção no caso da Alemanha, né?
ela, ela deixou de ser um estado de guerra para um estado de bem-estar social, né? E a minha dúvida era se, com esse aumento dos gastos militares de um estado, né, no geral, ele acaba levando uma sociedade a sair de uma sociedade de bem-estar social para uma sociedade de guerra, ou é uma coisa que é, ela é construída pelo próprio Estado, né? E quais seriam os componentes que levam a esse estado de guerra, né? Não sei se compreendeu muito bem a minha pergunta. Sim, sim, Só vamos ver se alguém obrigado. mais perguntar. Mais alguém? Pessoal, Monte, por favor, Pode ir. pode vir aqui. Mais dois. Boa tarde, meu nome é Vitor, eu sou da quarta fase de Relações Internacionais. Você consegue me ouvir? Ou Sim, preciso? perfeitamente, Vitor. Bem, a pergunta que eu tenho é um pouco relacionada à disciplina de segurança internacional, que eu tenho que fazer um trabalho sobre, eu quero fazer sobre Forças Armadas Brasileiras, né? E um pensamento que eu tinha é que depois da condenação do Bolsonaro, a porta-voz do governo Trump, ela diz que os Estados Unidos ele está disposto a utilizar poderio econômico e poderio militar para defender a liberdade de expressão mundo afora, né? Então, o que eu quero saber o senhor vê isso como uma ameaça real ao Brasil? Claro, é uma ameaça, tipo, é um discurso, assim, ameaçador, mas, tipo, é uma ameaça verdadeira? E, nesse sentido, o investimento nas Forças Armadas e a instrumentalização das Forças Armadas brasileiras como uma ferramenta dissuasória poderia ser um tipo de futurização, uma busca realmente pela autonomia, por exemplo, da política interna, mas também, eventualmente, da política externa? É isso que eu queria perguntar. Tem mais alguém? Tem mais um. Boa tarde, professor. Obrigado pela sua fala. Meu nome é João Gaspar, eu sou graduando em Relações Internacionais aqui também, no quarto período. E eu venho estudando com a professora Camila Vidal, do INCT e também, Relações Brasil-Estados Unidos em Segurança Pública. E nesse sentido, a gente vem estudando bastante o trabalho da professora Priscila Vilela, e ela tem um artigo, junto com o professor Paulo Pereira, discutindo policialização das Forças Armadas e militarização das polícias, né? E foi um ponto em que o professor tocou na fala, e eu gostaria de perguntar, tendo em vista o que aconteceu no Rio de Janeiro, nos últimos dias, e particularmente uma fala do governador Cláudio Castro, em que, segundo ele, não se trataria mais de um problema de segurança pública, mas de um problema de defesa. E, nesse sentido, eu gostaria que o professor desenvolvesse um pouco o que o senhor enxerga a partir dessa fala, que, assim, Ok. conversei por e-mail com a professora Graciela, a gente não teve tempo de conversar sobre ainda, mas, assim, a hora que eu li me causou bastante espanto, assim, ver as coisas sendo misturadas dessa forma, né, num discurso público de um governador de estado. Então, eu gostaria que o professor... E ele foi muito claro na frase dele, dizendo que não se trataria de segurança pública, mas de defesa, né? Então, eu gostaria que o professor desenvolvesse um pouco nesse sentido. Muito obrigado. Eu não consegui anotar o seu nome, João. João. Mais alguém? Acho que tá bom. Só um minutinho. Eu lhe agradeço muitíssimo pelas questões. Eu me sinto sempre assim um aprendiz, então essas questões me obrigam a refletir mais, a pesquisar mais. Então, vou fazer alguns comentários. Eu não tenho nenhum intuito, nem ambição de ser exaustivo e que sejam respostas que vocês se sintam acalentados por elas, né, de modo algum, tá? É um comentários assim bastante abrangentes. Eu entendo que um primeiro aspecto que aí, inclusive, alinha-se na questão que a Luísa apresentou, com questões que depois foram sendo apresentadas também pelo Vitor, pelo João, o Guilherme, que foi um pouco por um outro caminho. Nós sabemos, assim, por pesquisas de opinião, em muitos países a questão da segurança é apontada como principal preocupação da sociedade, das populações. Não é nenhuma estranheza, que evidentemente se
estão em risco os bens e principalmente estão em risco a vida, né? Não é de se estranhar que as pessoas tenham essa preocupação, de modo algum. Então, sentir-se seguro, que a segurança é, antes de mais nada, uma percepção, né? A ameaça é uma percepção. Então, pode ser que para alguém algo não represente uma ameaça, para outro, sim. Então, é preciso que essa perspectiva, que é claramente uma construção social, a ameaça, né? Por isso que desfuturizar e futurizar diz respeito aos imaginários, porque é possível que alguém proponha e prometa, inclusive, ações que possam garantir essa sensação de segurança, né? Agora, o que é segurança? Em algum momento pode passar em outro momento para outras sociedades e modificar as ameaças que são mais relevantes para algum tipo de comunidade. Um tipo de ameaça pode ser muito mais fundamental. Por exemplo, pensem em quilombolas ou povos da floresta, ou aqueles que o Nego Bispo tem retratado nos seus livros, ou vinha retratando, né, que faleceu o ano passado. É, por exemplo, num dos livros A Terra Dá, a Terra Quer, ele apresenta o seguinte ponto. O pessoal da cidade, o pessoal urbano, eles têm uma dificuldade gigantesca de morar. E ele diz: vocês não têm nem lugar para acolherem as suas mães nas suas casas, eles não há nem espaço. O povo da floresta, se ele quiser ter uma casa, ele tem, né? Então, quando a propriedade privada é um bem fundamental, se ela está sendo ameaçada, evidentemente que aí reside aquilo que deve ser, de alguma maneira, afrontado, né? Ou, muitas vezes, aquele que representa a ameaça tem que ser efetivamente aniquilado, né? Então, aí é uma política mesmo de aniquilação, é uma necropolítica, se vocês preferirem, retomando o Mbembe, né? Os estudos que são mais críticos no campo da segurança. Então, eu entendo, Luiz, que a repercussão tem sido bastante acentuada. Então, aqueles que se apresentam como defensores e que vão colocar todo o seu peso, todos os recursos necessários para garantir a segurança, há um apelo muito acentuado, né? Tem um apelo, inclusive, eleitoral muito forte. É inegável que isso venha ocorrendo, né? E aí se tornam modelos, não é que é o caso, como você citou, de El Salvador. Agora, tendo a considerar, a gente está muito próximo ao evento, então vocês vão dizer, nossa, ele arriscou demais e passou um mês e nada aconteceu. Mas eu tenho a perspectiva, pelas reações que eu estou vendo, que parcela das comunidades do Rio de Janeiro não vai se aquietar e não vai aceitar esse estado de coisas. Não vai aceitar. E lembrem que o temor de certas regiões, para dar um exemplo do Rio de Janeiro, é se o morro desce, né? Se o morro descer, uma massa não tem polícia, não tem quem segure. Não tem. Então, não vamos nos iludir que tudo tem um limite. A própria força tem um limite, né? Evidentemente, eu não estou imaginando uma situação como essa. Ninguém vai se apresentar para uma carnificina. Mas eu tendo a considerar que haverá uma mobilização intensa, porque é claramente um jogo eleitoral. É para fazer marola, para fazer o mais do que uma marola, um movimento importante do ponto de vista político eleitoral, e que pode ter, inclusive, resultados satisfatórios do ponto de vista daqueles que se apresentam com essa perspectiva. Eu não posso imaginar que esse não seja um cenário possível, né? Agora, isso traz uma dificuldade, Luísa, para aquilo que já ocorreu, embora a gente tenha sido, talvez, conduzido por um excessivo otimismo, quando se falava da onda rosa na América do Sul, quando se criou um Conselho Sul-Americano de Defesa, e quando se entendia, então, naquela ocasião, que estavam dadas as condições de se avançar de uma maneira mais regional para discutir defesa, inclusive incorporar elementos mais regionalizados, não só na doutrina da concepção, mas mesmo eventualmente de dispositivo. Na época não foi aceita a proposta do Chaves, que era criar uma OTAN do Sul, né? Vigorou a posição brasileira, que não era nessa direção, mas estava ali plantado elementos extremamente interessantes. Foi criada uma escola sul-americana de defesa, tudo isso se desfez. Se desfez porque outros governantes não aceitaram essa possibilidade.
Agora, se nós pensarmos na possibilidade de segurança, como que nós vamos produzir segurança que envolve a questão ecológica, que envolve... O mundo está sobre um cataclismo climático, né? Então, se não há um conflito bélico de um lado, pode ser o fim da humanidade, como alguns, como o Berardi, o Bifo Berardi, que discute futuros, esse filósofo italiano, ele fala a espécie humana não passa desse século, né? Então, tem várias visões de futuro, inclusive essa, né? Nesse sentido, eu entendo que as possibilidades que nós possamos ter outros mecanismos que possam proteger as vidas, se não for regionalizado, como que nós vamos fazer isso? Essa ideia de fronteiras demarcadas, veja bem, para a natureza não é assim, para os rios não é assim, para as vidas, isso não funciona dessa forma, né? Então, eu entendo que o que está sendo apontado, me parece, num primeiro momento, Luísa, é uma divisão muito clara entre países sul-americanos do ponto de vista da sua condução. Isso demanda muito da quem está no governo, né? Vejam aí os resultados das eleições da Argentina. Se esperava um outro resultado e o Milei conseguiu uma vitória bastante, se não tão expressiva, mas pelo menos confortável, né? Isso pode avançar um conjunto de políticas, né? Políticas que a médio e longo prazo, no meu modo de entender, agravarão uma questão social e isso vai crispando, em algum momento pode se reverter, né? Então, Luísa, é uma questão extremamente importante. E agora talvez fosse o momento, inclusive, que o Brasil e outros países pudessem assumir uma certa, não sei se a expressão é boa, mas vamos lá, uma certa liderança de propor uma pauta que fosse uma pauta que conjugasse esses elementos de maneira concomitante, porque não dá para pensar a defesa e não pensar as questões que diz respeito à situação climática, né? Hoje já não dá para separar esses campos, né? Eu não estou falando que tem que securitizar o meio ambiente, não é isso. Mas eu acho que separar as duas questões não faz muito sentido, né? Vitor, depois eu comento, Guilherme, o seu caso, o, que você está empenhado em fazer esse trabalho, né? Sinceramente, eu vou arriscar mais uma vez. A ameaça de emprego de força é uma novidade, né? Inclusive no caso dos Estados Unidos. Mas o custo, Vitor, é muito alto. Pense um custo, mesmo um país como a Venezuela, para ficar mais próximo, né? Por enquanto nas chamadas águas internacionais, o que tem sido feito, olhar, se vocês viram aí um discurso do Petro, na Colômbia, eu acho que é muito preciso, né? A questão do narcotráfico não reside, isso já dialoga, inclusive, com é, o Paulo Pereira e a Vilela, né, já dialoga com essa questão da militarização das polícias, politização das Forças Armadas. São autores que estão trabalhando muito fortemente nessa perspectiva. Inclusive, hoje tem um evento do INEU, agora às 16h30, com o Paulo Pereira. E eu imagino que ele vai situar exatamente a questão, não reside aí. A chamada guerra às drogas é ineficiente, não produziu nada, só produziu mais violência, porque está olhando para aquele que é o transportador, vamos chamar assim, e às vezes vitimiza, acaba punindo esses traficantes e quem produz, mas não aonde estão aqueles que efetivamente ganham com o tráfico de drogas internacional. Então, sinceramente, eu acho que a questão do Trump é uma retórica que não faz sentido, que o custo seria muito, muito, muito elevado. Dá para garantir isso, Vitor? Evidentemente que não, né? E aí a forma de atuação, é por isso que eu estou dizendo a você que eu tenho uma visão não muito convencional. Os Estados Unidos perderam a guerra do Vietnã porque foi uma guerra de guerrilha, eles não sabem como fazer. Perderam no Afeganistão da mesma forma. Então não adianta aparato tecnológico. Então, funciona de outra forma. Então, lançar mão dessas formas de resistência, às vezes produz resultados muito mais ricos. Não estou abrindo mão de tecnologia ou de possibilidades, mas ser também tão
idealista, né? Tem que ficar sonhando com essas possibilidades, mas o custo seria muito, muito, muito elevado. E num caso como o Brasil, sinceramente, não faz o mínimo sentido isso, né? Volto a insistir com vocês, porque não é necessário. A maior empresa que está trabalhando com terras raras no Brasil é de capital estadunidense. Nesse acordo que está possivelmente avançando entre o que foi discutido entre os dois governos recentemente, entre os dois presidentes, que vai envolver terras raras, é, vai permitir que se tenha acesso. Então, não precisa da força bélica para atingir esse tipo de resultado, né? A questão está acontecendo de outra maneira. Então, veja, o que nós temos de recursos bélicos, a maior parte é predominantemente dos Estados Unidos, né? E de alguns países europeus. Inclusive, aí já comentando um pouco, Guilherme, a Alemanha fez isso, estado de bem-estar, mas já de há muito tempo é um dos maiores exportadores bélicos do mundo. Não deixou de ser um grande exportador bélico, né? Inclusive, o Brasil fez aquisições no século XXI de blindados Leopard, que são blindados alemães. Então, era um proveito do recurso da exportação bélica para o estado de bem-estar social. Agora, exatamente o desafio é como reverter isso e usar os recursos para ser aquilo que você chamou de um estado de guerra. Aí, realmente, quero ver como a coisa vai funcionar, porque o colonialismo aqui, não a colonialidade, ele conseguiu manter o estado de bem-estar social europeu e as exportações idem, né? Vocês colocarem, ver lá no Chipre, os maiores exportadores de arma, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França, Alemanha. Agora a China está chegando junto, né? E isso rende. A Rússia é um grande exportador, inclusive, de armamentos, né? Exportou, inclusive, helicópteros ao Brasil no século XXI. Só que foram deixados aí de lado, mas exportou. E outros armamentos. É, e aí, João, a questão de ser tratado, como o Cláudio quase está presente, como problema de defesa, eu acho que isso é uma estratégia eleitoral de fazer com que o governo federal assuma uma posição e decrete uma GLO. Porque aí vai dizendo, olha, então agora nós estamos numa situação, precisa de uma GLO. Os resultados, gente, tudo que já aconteceu anteriormente, tendo sido laboratório, inclusive a missão de estabilização no Haiti, é um laboratório de mais e mais violência. Hoje nós estamos descortinando, entendendo o que foi a operação no Haiti. Não resolveu nada, só agravou a condição do Haiti. Essas operações não estão resolvendo. Elas têm um fim nobre, uma finalidade nobre. Era uma condição muito importante, até porque no começo, vamos lembrar, o vice-comandante era argentino, então tinha toda uma composição mais regional, com tropas do Uruguai e assim por diante. Mas os resultados estão aparecendo agora. Estão vindo aí, o jornalismo investigativo está apontando violências, estupros, né? Muitas mulheres que tiveram filhos, inclusive alguns deles de soldados militares brasileiros, e não foi tomada providência nenhuma, né? O Uruguai tomou algumas providências nesse sentido, mas ainda assim muito distante de uma possibilidade de as pessoas possam assumir responsabilidades frente a isso. Então, o jogo, as cartas estão na mesa, João, e temos que aguardar os próximos dias para ver como é que vai se desenrolar. Eu temo que o governo federal sucumba e entenda, olha, se eu não fizer nada, vão dizer que nós somos omissos. E aí vai colocar mais uma vez as Forças Armadas numa condição que não nos ajudará em nada, absolutamente nada. Foi assim. Os governos do PT gostam muito de GLO. Se vocês observarem o número de GLO, que são mais de uma centena, se concentram mais no governo do PT. O que foi ainda muito mais agravado, evidentemente, foi a intervenção federal, que aí se concedeu a um oficial das Forças Armadas um poder absolutamente, quase que absoluto, né, da definição do que deveria ser feito no âmbito da segurança pública, né? Então, é evidente e complexo, eu não tenho uma solução a apresentar aqui a vocês, eu entendo perfeitamente que é muita
complexa a situação, certamente é. Então, não há soluções simplistas. Mas outra vez eu acho que o que é relevante vai ficar por conta e subalternizado sobre a emergência. E aí vai se tomar uma medida emergencial e que, se ainda voltarmos para essa distinção, que a defesa é externo, que a segurança pública é interno, e as forças são diferentes para um caso e para o outro, se isso ocorrer, mais uma vez nós vamos ter essa indiferenciação, como você bem apontou, essa militarização das Forças Armadas e a policialização, melhor dizendo, das forças e a militarização das polícias. No meu modo de entender, inclusive historicamente, no caso brasileiro, essa distinção nunca existiu efetivamente. Eram uns comentários que eu teria. Queridíssimo professor Samuel, queríamos te agradecer demais pela tarde, pelas reflexões. Acho que todo mundo daqui sai mais enriquecido hoje com a sua fala. Muitíssimo obrigado pela sua generosidade de ter vindo compartilhar o seu conhecimento e as suas reflexões com a gente na tarde de hoje. Tá bem? Muito obrigado. Eu que agradeço, Graciela. Um abraço a todas e todos vocês. Obrigada. Gente, muito obrigada a todos.